opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce. A cada dia cresce porque você participa, você interage. Por isso já temos mais de 60 milhões de visualizações no nosso YouTube. E o clima esquentou entre Maduro e Lula. Será que essa proximidade, essa amizade, esse namoro no bom sentido está vivendo uma grande crise? TBC Debate de hoje começa com os seguintes destaques. Sem provas, Maduro critica Brasil por não auditar urnas. Em Brasil, não auditam nenhum acta. Em Brasil. Governo piora a projeção e estima déficit fiscal de 28,8 bilhões em 2024. STF derruba leis locais pró-armas e contra linguagem neutra. Goiás teve suspensão em junho. Lula diz que baixo imposto sobre heranças desestimula doações para o governo e instituições. Aqui no Brasil você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Governo quer criar PIX dos impostos com os bancos. Veja ainda, Moraes diz que iniciativa privada incentiva a insegurança jurídica. Após fala de Lula, Maduro indica tomar chá de camomila. El que se assustou, que se tome uma manzanilla. Confira detalhes na nossa pergunta do dia. Mais imposto vem por aí? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Comigo, dois notáveis especialistas com posições antagônicas. Clécio Filho é gigante, é professor, seja bem-vindo, tudo bem? Graças a Deus, tudo tranquilo. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Conosco também o Guia Zambuja, também gigante, advogado. Não na estatura, né, que os dois são medianos, mas na grandeza das ideias, no que diz respeito a serem bons debatedores. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael Vasconcelos, pelo convite ao TBC Debates, esse campeão de audiência. É uma alegria poder estar aqui. Muito obrigado, Clécio, por estar aqui hoje para a gente poder debater. E muito obrigado a você, telespectador, que mais uma vez nos acompanha. E a gente vai trazer para você o melhor da política local e nacional. A Venezuela está pegando fogo e o Brasil também incendiou por causa da relação entre Lula e Nicolás Maduro. Os últimos acontecimentos no país vizinho que se aproxima das eleições presidenciais têm causado tensão nas relações diplomáticas com o Brasil. Lula se disse assustado com as declarações de Maduro. Se houver derrota no pleito, Maduro indicou chá de camomila aos assustados, mas citou seu aliado petista. Vamos acompanhar na nossa pergunta do dia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem ocupado lugar de destaque na imprensa mundial, ao demonstrar que pode não receber de bom grado o resultado das eleições presidenciais, caso sejam contrárias à sua candidatura. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa da Venezuela afirmou que mais de 60 meios de comunicação foram censurados no país. Além disso, a cédula de votação, em que aparecem 24 partidos políticos de oposição, foi divulgada com a foto de Maduro repetida 13 vezes. Outros fatos também se destacaram e representam a ditadura do atual governo da Venezuela, como a não aparição de seu principal opositor na divulgação da cédula de voto, o impedimento de participar do pleito de duas candidatas de oposição, Maria Corina Machado e Corina Iores, e, mais recente, as polêmicas falas do presidente. O ditador disse durante um discurso que o país pode acabar em banho de sangue e guerra civil, caso ele perca as eleições. Após ser cobrado quanto ao seu posicionamento, o presidente Lula afirmou que o líder do país vizinho precisa aprender a vencer e a perder eleições, e ainda se disse assustado com as declarações sobre o banho de sangue. Depois do posicionamento do petista, Maduro declarou em um comício que não disse mentiras
e só fez uma reflexão. Ele ainda completou dizendo: quem se assustou, que tome um chá de camomila. Ele não citou diretamente seu aliado Lula, mas utilizou a mesma palavra assustou. Diante do polêmico relacionamento de Lula com Maduro, como fica a diplomacia com a Venezuela em caso de derrota de Maduro? Será que o Lula, professor Clécio Filho, não sabia disso, que Maduro era radical, era de extrema esquerda, era um ditador? Como que fica agora Lula e Maduro, na sua opinião, professor Clécio? Olha, Rafael, é importante ressaltar que o Lula sempre soube quem é o Maduro. Sempre foram amigos de longas datas. Eles sempre tiveram reuniões, sempre tiveram participações N aí na política da América do Sul, envolvendo a Internacional Comunista, envolvendo os discursos que envolvem todo esse socialismo e comunismo também. Então não tem nada de surpresa para o Lula. A verdade é essa. Então, Lula tem que largar de ser hipócrita, tirar a máscara do teatro que ele colocou, porque a hipocrisia aí está clara. E lá da filosofia e do grego antigo vem do teatro grego isso daí, certo? É importantíssimo a gente deixar isso claro, que existe aqui, sim, uma hipocrisia, né, do atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. É lamentável isso é muito triste, porque o que acontece? Isso atrapalha as relações diplomáticas se o Maduro perder. Porque fica claro, então, que houve uma tratativa ali mal feita entre as diplomacias da Venezuela e das diplomacias do Brasil também. Essa história ainda vai dar pano para manga, pode acreditar. Guia Zambuja, qual a sua opinião? Lula não sabia que Maduro poderia supitar hora ou outra? Olha, Rafael, o caso da Venezuela está realmente muito delicado. O importante aí é que, primeiro, o Clécio, ser de esquerda para nós é uma honra. Eu mesmo sou de extrema esquerda, então para mim é uma honra ser de esquerda. Não tem nenhum problema o presidente Lula ser de esquerda, muito pelo contrário. Se o Maduro se diz de esquerda também, é uma questão lá dele, interna dele, na política dele. Agora, desde que a Corina Iori foi afastada do pleito, lá em março do ano passado, desse ano, o presidente Lula já tinha dito que estava muito preocupado com as eleições na Venezuela e que o Brasil não participaria de forma institucional dessas eleições. Depois veio e tiraram também a Corina. A Maria Corina também foi afastada do pleito, por razões até hoje também meio nebulosas aí. E colocaram o Edmundo Gonçalves, que hoje lidera com 60% das intenções de voto lá na Venezuela. O Maduro diz uma coisa dessa, vai ter um banho de sangue. Ora, claro que é assustador, o presidente Lula está corretíssimo. Banho de sangue envolve pessoas, cidadãos, eventualmente uma briga entre candidatos ou entre apoiadores de uns e outros. Isso é realmente assustador. Mas o Lula foi avisado, né? Sim, mas isso realmente não pode acontecer. E é por isso que realmente há uma preocupação com o que está acontecendo. Não é comportamento normal de quem acha que vai ganhar as eleições dizer que vai ter banho de sangue se perder. A eleição é agora, dia 28, daqui a 2 dias. Como é que o Maduro vai para a televisão e diz que vai ter banho de sangue? Está vendo que vai perder a eleição, esse é o fato. E muito pelo contrário, Clécio, a diplomacia está sendo prestigiada. A própria Maria Corina ontem mesmo disse em entrevista que conta com o presidente Lula para que haja uma transição democrática lá na Venezuela, caso o Maduro perca as eleições. E que ninguém tente por aí dar golpe, criar instabilidade institucional, voar para os Estados Unidos, sei que o Maduro nos Estados Unidos nem entra, né? Para tentar dar um golpezinho. Se perder a eleição, vai para casa, vai lamber as feridas, se prepara para a próxima. Sem ganhar as eleições, ficou muito bem. Democracia é isso, ganha quem tem voto, ganha quem tem mais apoiadores, como foi o presidente Lula aqui, ganhamos uma sova de 66 milhões de votos, e lá na Venezuela, dia 28, vamos ver, parece que a oposição vai ganhar as eleições. O senhor está torcendo para o Maduro? Eu torço pela democracia, eu torço que vença quem tem mais votos. Esse é o fato concreto, não é questão de torcer para um outro. É questão de que seja feita a vontade do povo. É isso que tem que acontecer, como tem que acontecer em todas as democracias. Sua opinião pessoal, o senhor vai torcer para o Maduro? Eu te confesso que eu tenho muita dificuldade com o Maduro. Olha, então o senhor vai torcer contra o Maduro? Eu acho que a forma com que ele está conduzindo essas questões dos pleitos, eu não vejo como correta, sinceramente. Não vou torcer para um para o outro, porque para mim isso não é time de futebol. Para mim isso aí é uma questão de democracia. Vença quem tiver mais votos. Me parece que a oposição vai vencer. Há quanto tempo ele está no poder? Vamos lá, vamos raciocinar aqui direitinho. Maduro vive uma ditadura, a Venezuela vive uma ditadura. Uma ditadura tanto econômica, que envolve diretamente as dívidas que a Venezuela tem do petróleo dela com a China, que são bilhões e bilhões de dólares aí, e o Maduro tem que pagar essas contas, ele sabe disso, ele deve todos esses juros para eles também, e ele é um ditador, isso é claro. Há quanto tempo ele está no poder? Há vários e vários anos.
Minhas desculpas. Então, o que acontece? É importante a gente ressaltar o seguinte, o Lula abriu portas no Brasil para um ditador, que foi importante aquele posicionamento do Bolsonaro anteriormente, dizendo o seguinte, olha, mesmo que eu cause algum constrangimento de diplomacia internacional com a Venezuela, eu não vou aceitar ditadores aqui no Brasil. E é importante ressaltar isso para o senhor, professor, que é o seguinte, o governo passado sabia disso também, fechou essas portas nesse sentido, defende democracia, defende liberdade e o Lula abriu as portas para esse ditador. Não tem nada de espanto, não tem nada de assusto, não tem nada dessa expressão filosófica. Lula foi pego de surpresa? Não, de forma alguma. Hipocrisia. Pura hipocrisia, ele sabia muito bem disso. Lula é assessorado por uma mente brilhante da filosofia que chama Marilena Chauí. E esses termos de espanto, assustado, são termos, inclusive, filosóficos. Muito interessantes esses termos que são usados dentro das filosofias aí que nós temos. Esse espanto, esse assusto, ele é um teatro. Isso é hipocrisia. Isso é um comportamento de um governo hipócrita. É um circo, então. É um circo. Ele está montando um circo. Por isso que eu te disse, teremos próximos capítulos dessa história. Rapidamente sobre ditadura, Rafael, só para dizer o seguinte, essa questão que o Clécio coloca aí é uma coisa realmente paralela, no mundo virtual paralelo. No mundo há diversos países, centenas de países, e lá há regimes, inclusive ditatoriais. Nos comércios bilaterais é necessário que se recebam as pessoas, que se tratem de acordos comerciais, acordos tecnológicos, científicos. Isso é normal. Lá na Arábia, Clécio, você saber que Bolsonaro não abriu porta para ditador, a Casa de Saúde, uma monarquia islâmica única, governa o país desde 1932, são ditadores. E Bolsonaro ganhou até Rolex e joia lá dos árabes. E aí, como é que faz? Então isso é uma inverdade, uma fake news. Na verdade, há regimes ditatoriais e há de haver também as relações comerciais e bilaterais entre os países do mundo. É assim que funciona o mundo, gente. Então, é conversinha isso aí. Vamos lá então, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido da Venezuela, né, que é de esquerda, criticou o sistema eleitoral no Brasil. Criticou também dos Estados Unidos, da Colômbia, por não auditarem o processo. O líder da Venezuela, entretanto, não apresentou provas da sua afirmação. Vamos ouvir com atenção agora Nicolás Maduro. Não tem ainda? Não tem? Daqui a pouquinho... Nicolás Maduro, mas a gente já começa esquentando a chapa aqui, falando sobre esse assunto. Vou começar a rodada com o Azambuja. E aí, Nicolás Maduro, nessa questão, ele repete Bolsonaro? É isso, exatamente isso que eu ia falar. Boa observação. O Maduro aprendeu com Jair Bolsonaro, os filhinhos dele, como espalhar fake news. Esse é o fato concreto. Eu tô achando até muito legal uma coisa aí. Daqui a pouco o Maduro vai virar o queridinho dos bolsonaristas, que ele tá atacando o sistema eleitoral brasileiro. É claro que o Maduro tá mentindo. O sistema eleitoral brasileiro é mais do que auditável. Para vocês verem, quando você vai votar, se você chegar lá cedo, quer votar logo, você vai ver o chefe da sessão e imprimir a 0ª, que é o primeiro boletim de urna que prova que ali dentro não tem nenhum voto. Antes disso, existe o teste de integridade, onde todos nós, membros de partidos políticos, no caso eu do PT, do Partido dos Trabalhadores, com muita honra, são chamados em cada sessão para aferir uma das urnas que é tirada de forma aleatória pelo tribunal, para que sejam feitos testes naquela urna. Teste de integridade também existe. E além disso, o TSE hoje tem a biometria. Mais de 130 milhões de brasileiros já colocaram o seu dedo, a biometria, quase 90% dos brasileiros. Vamos fazer o seguinte, permita te interromper rapidinho. Auditável. Ok, agradeço sua participação. Vamos acompanhar agora, está no ponto, o pronunciamento, a fala de Nicolás Maduro. E nós vamos a ganhar outra vez. E que em Venezuela vai haver democracia, libertad y paz. Que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Tiene 16 auditorías. Y se hace una auditoría caliente, como ustedes saben, el 54% de las mesas. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? En Estados Unidos es inauditable el sistema electoral. En Brasil no auditan ni un acta en Brasil. Diante dessa declaração, Lula criou um monstro, criou um amigo que na primeira oportunidade o picaria, e isso está acontecendo?
O Lula não tem nada a ver com o Maduro, criar monstro, não é nada a ver com isso. Agora, gente, eu ouvindo o Maduro falar aqui que as urnas não são auditáveis, me lembra o Bolsonaro. Isso aí já é o jus esperneante, o direito que todo mundo tem de espernear quando tá para perder uma eleição, igualzinho o Bolsonaro Mas fez. o senhor fez uma Então tá confissão espalhando aqui. fake news, dizendo que a urna não é auditável, igual o Bolsonaro fez, porque sabia que ia perder a eleição, porque eu tô achando também que lá a oposição vai ganhar a eleição. Mas o senhor fez uma confissão Nicolás aqui. Maduro é um mentiroso com O relação senhor é a esse assunto. advogado, sabe muito bem que a rainha das provas é a confissão, né? Então o senhor conhece bem esse ditado, é um ditado, inclusive, da filosofia do direito. Vou mostrar para o senhor aqui como é que o senhor fez uma confissão aqui. O senhor disse que existe nas urnas auditáveis do Brasil uma amostragem. Inclusive, o senhor, como membro do PT, já fez isso também, ou seja, já recebeu uma urna eletrônica e por uma amostragem o senhor foi lá e viu que realmente estava certo. Parabéns. O senhor cumpriu o seu dever cívico, o seu dever também de um personagem político. Mas ficou claro aqui na fala do Maduro também, vamos fazer uma análise de conteúdo aqui, muito evidente, que ele colocou que 54% das urnas lá na Venezuela são auditáveis, enquanto que isso no Brasil não é. Eu fiz esse entendimento aqui depois da fala do professor Azambuja, que no Brasil é feita uma amostragem. E essa amostragem é que dá veracidade e uma realidade jurídica, vamos me corrigir se eu estiver errado, por favor, uma realidade jurídica para esse raciocínio Então o lógico. Maduro tem razão no questionamento dele? Não, ele usa O senhor está argumentos concordando interessantes. com o Maduro, professor? Não, ele está falando dos 54%. Ele está falando dos 54%, o raciocínio dele que ele está dizendo. O que ele quis dizer é que 54% das urnas na Venezuela são auditáveis. Enquanto que no Brasil é feita uma auditagem como? Através de amostragem. O professor, o doutor advogado mostrou isso aí para nós. Maduro tem razão, então? Não é que ele tem razão. Eu estou tentando te mostrar que a argumentação dele aqui é uma argumentação até interessante, provocativa ao mesmo tempo. Eu não vou te dizer que ele tem razão. Tem uma música do dizer Amado que ele tem razão. Batista, um grande abraço para ele, que chama Meu Ex-Amor. Então quer dizer que o Maduro agora é o ex-amor do Lula? Acredito que Ou sim. não? Eles estão criando um tumulto que pode ser depois para a diplomacia algo bem difícil para corrigir aí, fazer essas costuras. Tem O mais Celso uma- Amorim vai ter algumas dificuldades nesse sentido. Tem mais uma coisa curiosa aí que eu estava vendo, que há 8 milhões de venezuelanos, 5 milhões no exterior, impossibilitados de votar, Rafael, e 3 milhões de jovens universitários também dentro do país que também estão impossibilitados de votar. São todas essas manobras que acontecem, como a Polícia Rodoviária Federal fez lá no Nordeste na época do Lula, para tentar impedir que as pessoas chegassem nas urnas, são essas manobras que mostram que não há ali um sentimento efetivo de democracia. Na Venezuela houve várias eleições, Maduro sempre ganhou, agora está tendo uma eleição que ele está vendo que vai perder. E aí está dizendo que a urna não é auditável, que isso, que aquilo, proibiram para o pessoal de concorrer. Essas coisas realmente não são de uma democracia e não podem acontecer, A música do e ninguém concorda com Amado isso. Batista, que assiste o programa muito, né? Um grande abraço para ele. Maravilhoso, né? Mas olha só, amigo, né? Um cara fantástico. É isso mesmo. E é mesmo. Ô, Tá Clécio, você ficando, botou hein? uma foto do Maduro hoje na sua escrivaninha? De maneira alguma, professor, nunca, não sou a favor de ditador, não, nisso eu concordo com o senhor, ali é um ditador clássico mesmo, né, da pior, é um autocrata, digamos assim, né, e o Rafael tá música é certo boa. aqui, essa música é boa. Aliás, ali no Novo Mundo tem um grande parceiro do Amado Batista, que eles escreviam algumas músicas juntos, né, ali da região do Novo Mundo, aqui na região leste. É o de ex-amor, Goiânia. então? O Maduro está cada vez mais isolado, não só pelos líderes locais, mas também pelo mundo. Cada dia que passa, o Maduro está mais isolado. Vamos ver o que vai acontecer domingo. Vai ser muito legal a gente ver o resultado. A Tomara que admiração, não tenha, né? admiração acabou, então. Nunca houve admiração com relação a Maduro. Nunca, nunca, nunca. Será que não houve? O Lula já disse, inclusive, é claro que a gente tem que ter o bom humor também para tratar os assuntos de maneira jornalística, mas o Lula, ele disse por várias vezes que a Venezuela é uma democracia e que na Venezuela existe democracia mais afinada do que no Brasil. E aí, e agora? O que vai mudar nesse discurso? Isso aí é importante ser observado, igual o professor falou, que o doutor falou. Seguinte, nós temos a eleição no domingo. Isso aí muda tudo. Ou seja, quem ganhar no domingo tem que ser respeitado o processo eleitoral, as questões de justiça eleitoral na Venezuela, isso tem que ser respeitado. Igual no Brasil também nós temos que respeitar a justiça eleitoral. Temos críticas, tem que ter crítica TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem que ter crítica também às urnas eletrônicas, sim, mas dizer que elas são contra a democracia, não, isso é muito errado. Eu ensino isso em sala de aula. Falo que é importante termos críticas. Críticas é fundamental para todo o processo
processo democrático, para toda democracia, mas a partir do momento que você começa a dizer que esse sistema de governo, que é o sistema republicano de governo, dentro dos 3 poderes, né, lá da história de Montesquieu, esses 3 poderes, um tem que cair, a gente corre o risco seríssimo de ir para uma ditadura, então não é o caminho das pedras, não é o caminho da democracia. A Dirce Teixeira aqui no YouTube está dizendo o seguinte: pela primeira vez eu concordo com Maduro. Abre o bico, Maduro. Você tem muito a dizer. Será que agora o Bolsonaro vai usar o Maduro? Os bolsonaristas já veem Maduro como o novo herói deles, né? De maneira alguma. Eu não aplaudo isso nunca. O que o presidente Lula disse, na verdade, Rafael, é que houve na Venezuela uma série de eleições ao longo dos tempos. O Maduro, ele herdou o país depois da morte do Hugo Chávez lá em 2013, que já era um sistema também ali meio duro. Herdou esse governo e foi promovendo lá, os mandatos são de 6 anos, então ele veio arrastando esses mandatos ao longo dos anos, e toda eleição tem polêmica, toda eleição tem 6 assunto, mandatos, tem né? gente 6 fora. mandatos. É uma coisa que não dá. Por isso que é importante o que vai acontecer domingo, sabe? Eu acho que se a oposição ganhar, é um novo gás para o país, para as pessoas. Cuba também é uma ditadura, na sua visão? Não, Rafael, eu tô falando da Venezuela. Não, eu tô perguntando agora. Como âncora do programa, tô perguntando. Aí a gente vai ter que entrar em toda uma questão, Estados sim Unidos ou não? influenciando. É ou não? Não, tô perguntando se é ditadura. Não é uma ditadura. Cuba é ditadura? Não é ditadura? Professor Clécio, agora do ponto de vista filosófico. Aqui, a gente não pode nunca esquecer dos Yankees. Os Estados Unidos sempre põe o dedo dele onde ele vê uma chance de ganhar dinheiro. Agora, com essa situação na Venezuela, já correram lá na Guiana, onde tem bilhões de barris de petróleo ali e o Maduro aprovou uma lei no Congresso dele, querendo invadir a Guiana, essa loucura toda. Por quê? Porque os Estados Unidos já queriam montar uma base militar na Guiana. Quem respira mais a democracia? É impossível. Quem respira mais a democracia? Venezuela ou Cuba, na sua opinião? Eu acho que o Brasil, né? O país mais democrático. Ele não respondeu. Nós nós respiramos democracia plena. Nenhum dos dois lugares. Liberdade de expressão, democracia plena. Pois não, professor Não existe Clécio. democracia. Ou na casa de saúde, na Arábia. Não, mas pode ir, o senhor tem razão, o E a senhor tá Rússia? certo. Olha, o senhor pode ir em todos esses lugares, o senhor vai encontrar pontos positivos, mas o senhor não vai encontrar um processo democrático justo, onde as pessoas vão ter o direito de expressão. Igual, por exemplo, o senhor mesmo está comentando na Venezuela, a oposição está sendo calada pelo próprio Poder Judiciário, estão sendo presos, inclusive. Onde se tem comunismo, não tem democracia, não adianta, isso é uma hipocrisia, isso é uma ilusão. Correto? É um grande erro pensar sobre isso daí. O sistema republicano de governo, ele está atrelado diretamente à democracia. Onde você não tem um sistema republicano de governo, raramente você vai ter uma democracia também. É muito difícil você ter isso, historicamente falando, dentro do mundo ocidental. Agora, vamos voltar aqui à questão da Venezuela e de Cuba. Eu vou te colocar aqui um ponto importantíssimo. Você sabe quanto que a Venezuela deve para a China? De petróleo, de bilhões de dólares aí. Em 2017 para 2018 foi feito um empréstimo de mais ou menos 6 bilhões de dólares, correto? Que a Venezuela deve para a China e isso só vem acumulando, não é? Esse dinheiro só vem acumulando. Então a Venezuela tem uma dívida enorme com os chineses também, que são os maiores interessados no hemisfério sul com relação às grandes navegações. E inclusive é importante esse dado aqui, que o hemisfério sul do nosso planeta tem mais ou menos 1.500 navios, desses 1.500 navios hoje navegando por aí, se você olhar no mapa aí, em relação ao hemisfério sul e grandes navegações aí, você vai ver que a China manda em mais de 90%. E esses navios são movidos a petróleo. São movidos a petróleo, em especial do petróleo venezuelano também. Okay. Então, veja só que isso aqui é importante ser dito. O que o senhor está falando dos Estados Unidos já está ultrapassado. Que o Clécio falou que é comunismo Venezuela. A Venezuela não tem um regime comunista. A Venezuela é uma república presidencialista. Só para isso ficar claro, para que não façam esse tipo de palavras soltas ao vento, é que são chamadas fake news. Isso é mentira. A Venezuela não é um país comunista, é um país presidencialista republicano. Há quanto tempo ele é presidente, entre aspas? Vamos colocar Clécio, esse é o fato. Você não pode só falar uma verdade para as pessoas. Ele é um ditador. Não estou falando, você falou que eles são comunistas, não é verdade. O regime lá é Você falou que ele é comunista, o regime lá, e não é verdade. Você não pode soltar uma verdade assim, que é fake news, e o povo acredita. Então eu estou esclarecendo, na Venezuela é uma república presidencialista, só para vocês saberem a verdade. Agora o senhor está defendendo o Maduro. Vamos lá. Olha só, o presidente Lula disse que o baixo imposto sobre heranças no Brasil não incentiva a doação para o governo e instituições federais. Essa afirmação foi feita em um evento comemorativo dos 10 anos de atividade do campus Lagoa do Sino, da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Vamos conferir o que disse Lula sobre as heranças. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre,
40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Quero fazer um exercício sincero com vossas excelências aqui. E a gente tem que ser muito sincero mesmo nessa pergunta, nessa colocação que eu vou fazer, e já vou deixar minha posição muito clara. Por exemplo, quando eu partir para a glória, né, se Deus quiser, eu não tenho coragem de doar nada para o Estado, não. Vai ficar para os meus filhos, vai ficar para minha família, vai ficar para minha esposa. Eu pergunto, o senhor teria coragem de deixar 40% da sua herança para o Estado? Teria, não para o Estado, mas teria da forma que o presidente Lula disse. O presidente Lula está corretíssimo. Não, gente, o senhor não está respondendo, só para a gente seguir o jogo aqui. O senhor deixaria ou não 40%? O senhor doaria? É que a sua faria uma pergunta doação? está errada, porque você perguntou para o Estado, tá. Não é para o Estado. Não é isso que ele quis dizer. Ele falou para o Estado. Não, eu vou te explicar. Ele falou para o Estado. Não. Eu vou explicar. 40% de imposto. Não, iria para quem? Eu vou explicar. Iria para quem? Ali era um evento de uma universidade que um escritor chamado Raduan Nassar doou parte de terras de uma fazenda dele para se construir uma universidade, o que foi feito com verbas públicas federais. O que o presidente Lula disse ali? Ele está coberto de razão. Que em outros países, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, o imposto de transmissão, causa mortes, é 40%. Na Alemanha, 50%. Na França, chega a 60% do patrimônio é pego para o Estado a título de impostos. No Brasil não é assim. Esse imposto é recolhido de forma estadual. No Brasil varia de Estado para Estado, de 1% a 8%. É o recolhimento do ITCMD, que a gente chama, que é o imposto de transmissão causa mortes, imposto sobre o patrimônio de quem morre. O que o presidente Lula quis dizer ali? Corretíssimo. Que há pessoas como o Raduan Nassar que preferem doar, por exemplo, parte do seu patrimônio para a construção de uma universidade, para o povo, para a população em geral, ao invés de, quando ele morrer, esse dinheiro ser revertido em impostos. Mesmo assim, no Brasil, o imposto é muito baixo. E é por isso que a gente, sim, tem que aumentar a tributação. O imposto é baixo no Brasil? É de 1% a 8%, varia. E todos os países desenvolvidos, vai de 40% a 60% do patrimônio do falecido é revertido em impostos. Inglaterra, França, Estados Unidos, Alemanha, todos. No Brasil é de 1% a 8%. Mas o que o presidente Lula quis dizer ali, está certo, o imposto é muito baixo no Brasil, é que as pessoas podem doar para... No caso do Raduan Nassar, doou parte da fazenda dele para a construção de uma universidade. Não precisa morrer para doar, não. Isso ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. É isso que eu estou falando, você doa em vida. Deixa eu fazer uma pergunta para o meu público, para eu passar para o Clécio. Para passar para o professor Clécio, queria fazer a pergunta para você que nos acompanha na TV Brasil Central, no YouTube, na RBC FM, Rádio Brasil Central AM. Estamos aqui com o professor Clécio Filho, também com Guia Zambuja, que é advogado. Você em casa... Você que está acompanhando aí no rádio, na televisão, na internet, no seu celular, você doaria 40% do seu patrimônio para o governo ou para uma universidade? Qual a sua opinião? Daqui a pouco a gente vai registrar aqui no YouTube da TV Brasil Central. Professor Clécio, o senhor doaria 40%? Nunca, de maneira alguma, não tem que doar, não. O seu coração é muito duro, professor. De forma alguma. Você vai que dureza de coração que é essa? Obrigado. Até parece, né? Olha lá, o negócio é o seguinte, torcedor do Vila. Olha lá, é interessante isso daqui. Veja só, você vai doar uma fortuna, vamos colocar, digamos assim, de 100 mil reais, você vai doar 40 mil e seus filhos que estão começando a estudar, por exemplo, vamos usar uma matemática básica com o poder aquisitivo do povo brasileiro. Vamos lá na classe C e D do povo brasileiro. Digamos que você tenha lá uma fortuna de 200 mil reais. Vamos aumentar um pouquinho, vamos fazer uma matemática básica, um cálculo muito simples. Quanto que é isto? Nós estamos falando em torno aí, então, de 80 mil reais, sobra 120 mil para a família. Aí você imagina 4, 5 filhos que precisam estudar, que precisa comer, mas 80 mil foi para a mão do governo, que não oferece isso.
que não oferece isso, que vai oferecer um monte de bolsa depois. Olha o ciclo vicioso que vira isso. Se você entender um pouquinho de microeconomia, você vai começar a observar que quem vai pagar essa conta e de um jeito muito pesado é o microempreendedor. Por exemplo, são as pessoas de classe C e D. Por quê? O que vai acontecer? Nesse raciocínio aí do doutor, seguinte, a pessoa que é multimilionária vai fazer uma doação para uma fundação que é dele mesmo. Vai fazer uma doação para uma fundação que pertence ao grupo político dele, ao grupo econômico dele, e o dinheiro vai voltar e vai circular entre aquele grupo político e aquele grupo. É muito claro isso. Falta um pouco de bom senso a gente entender que o que está acontecendo aqui é uma chantagem. No momento que você fala que o Estado, o poder público, vai colocar 40% de imposto, você está dizendo o seguinte: se você não pagar, eu vou lá e pego. Como diz aqui o doutor Vinícius, né, que teve aqui no programa, imposto é roubo. Se você parar para observar o conceito de imposto no Brasil, se você não paga, o Estado vai lá e cobra de você e coloca a polícia em cima de você. A polícia do Estado, polícia econômica, se chama Receita Estadual ou Receita Federal. Vai lá e coloca a galera para te fiscalizar. A gente não deve ficar preocupado porque fala-se que a carga tributária no Brasil é alta e gente de direita, de esquerda, há muitos anos. E aí a gente está falando de mais impostos, isso não seria ruim? Primeiro, eu fico triste de ouvir o Clécio falar esse tipo de coisa, eu não dou nada pra ninguém. Isso também é um pouco de falta de solidariedade, sabe, com as pessoas. Porque, veja bem, lá em São Paulo, por exemplo, um vereador aprovou uma lei que depois não foi sancionado pelo Nunes, senão ia perder, ele já vai perder a eleição, ia perder de vez, criando mecanismos que dificultavam as pessoas doar comida para pobre que está sentado numa calçada debaixo do viaduto de São Paulo. Esse é o pensamento bolsonarista. Não. O presidente, só um minuto, Clécio. O presidente Lula não quis dizer nada disso de taxar 40%. Ele quis dizer o seguinte, que se os impostos de transmissão de causa-mortes fossem mais altos no Brasil, propiciaria, inclusive, que pessoas como o Raduan Nassar, ao invés de recolher impostos quando morresse, doassem parte do seu patrimônio para questões filantrópicas, como foi no caso, doou uma parte da fazenda dele para construir uma universidade. Agora, que o grupo dele que o envolve ele tem diferente, vai ter de retorno. Respeito, é porque você parte do pressuposto que todo mundo é bandido, não, e não é assim. Eu parto do pressuposto que todo mundo tem boa fé. O Bill Gates, por exemplo, você falou aí agora de fundação, o Bill Gates, por exemplo, um dos homens mais ricos do mundo, abriu uma fundação sim, com a ex-mulher dele, doou parte do patrimônio, quase todo, para essa fundação. Ele ajuda a combater a fome e diversas doenças da África. É tão interessante essa questão que o senhor está falando, que é o seguinte, Bill Gates comprando terra na Califórnia. Você fazer doação, gente, além de ser uma coisa cristã, ela também é possível de ser feita, ao invés de você pagar impostos, você aplicar o seu patrimônio para o que você quer e não porque o Estado quer. Eu preciso fazer doação, exato, o senhor falou tudo, eu preciso fazer doação por ser uma obrigação legal, então não preciso de lei. Se eu quero fazer uma doação, não preciso de lei. Vê uma questão filosófica interessante sobre a liberdade. Vamos aqui falar sobre a liberdade. Se eu quero fazer uma doação, eu preciso de uma lei para vir determinar que eu posso fazer lei. Ué, ele tá falando. Quem? O Lula que acabou de falar. Mentira! Ué, você tá mentindo. O Haddad gente, não tá falando. Não, professor, presta atenção. O que o Lula disse é que ele não quer criar um imposto. Ele não quer criar uma lei. Como é que se cobra imposto? Não lei, pode ser, não tem que ser por leis estaduais, Clécio. Mas não tem que ser lei. Para de mentir, mas já tem a lei. Mas a lei é de qual valor? A lei de 1 a 8% do valor que ele está falando? Qual valor que ele está falando? Ele não está falando nada, ele disse que se os impostos fossem mais altos... Ele não está falando que é 40%. Se os impostos fossem mais altos no Brasil... Então ele defende mais... Ele defende... Mas ele confunde as pessoas com a mentira. Leia. E outra coisa, sobre a tributação aí, no último ano do governo Bolsonaro, a tributação consolidada era 32,1%. Hoje no governo Lula está 32,7%. No Lula está 32,1%. A tributação consolidada do Brasil está menor do que no último mês, dezembro de 2022, do governo Bolsonaro. Aí é mentira do senhor. De mentir. Não, aí o senhor está mentindo, porque o FMI, o Fundo Monetário Internacional, não, o senhor não deixa eu falar, eu quero o meu tempo. É por isso que a direita está em debate. Zambujo, deixa eu passar. Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, novo herói. O senhor não deixa eu falar, ó. O senhor não deixa eu falar, o senhor acusa eu queria saber se os senhores topam numa próxima data também, exemplo do que aconteceu ontem, um teste de conhecimento entre os senhores. Claro. Porque um está falando que um vai mentir, o outro está falando que vai mentir. Eu não acusei ele de mentir em momento algum. O senhor foi fazer mentira. Mas ele não está propondo 40%. O Guia Zambujo topou o teste de conhecimento. Então marca mais uma vez o teste de conhecimento entre os dois aqui quando também. Quando o presidente propõe Guia uma Zambujo coisa, manda um projeto de lei para o Congresso. Que conversa? Sim, mas ele não está defendendo 40%.
Agora, Clécio, essa retórica bolsonarista presta atenção, não, presta atenção, uma coisa interessante. Ele tá plantando a sementinha, ele tá plantando a sementinha dos 40%. Terceira mentira aí sua. ano que vem, vamos colocar aqui, ano que vem, governadores, prefeitos, o pessoal aqui que puxa pro lado dele político, vira e fala assim, vamos fazer um projeto de lei no estado ou no município, vamos colocar, igual o senhor falou, a legislação estadual, vamos seguir aí. A legislação estadual vai lá e propõe que seja de 40%. E o Lula vai e defende isso. Ele não está defendendo a criação da lei? O que você acha de Ou taxar não é a grandes argumentação? fortunas? Ele não está plantando a argumentação? Grandes fortunas, o que você acha de Ele está taxar? plantando... Professor, eu sou totalmente contra impostos. Totalmente contra um Estado. Veja Você quer só, viver o Estado... em Marte? Não quero viver em Marte, não. Vamos lá. Aí o senhor está vendo que ele está me interrompendo. Depois o senhor reclama. Não, depois o senhor reclama. Vamos lá. Vou dar uma aula básica aqui de desenvolvimento sustentável com um dos grandes banqueiros mundiais, Sem chamado imposto. Amartya Sen. Amartya Sen. Sugiro para o senhor ler ele. Chama-se O senhor defende Desenvolvimento. um Brasil sem imposto, zero imposto? Não, zero imposto Zero. também não, claro que não. A Amartya Sen defende o seguinte, você tem que ter impostos básicos para 3 coisas importantíssimas. Para segurança pública, que o Estado de Goiás é uma referência, é excelente nesse sentido, a cada dia que passa nós só recebemos mais elogios, né? Parabéns ao governador Ronaldo Caiado e as nossas seguranças e as questões de segurança pública. Temos também que priorizar educação e saúde. São 3 coisas fundamentais que o poder público tem que fornecer com qualidade. Com qualidade. Vai pagar o e aí é servidor importante. público Não, claro, tem que pagar o servidor Vai público pagar a também, Previdência com Social impostos, como? E a Previdência claro, Social? com impostos também. Então você é contra impostos, tem que ter impostos Não, para estou dizendo que sou contra 100% de impostos. desculpa, Eu estou dizendo Clécio, para o o senhor seu que mundo existe um realmente é ponto paralelo. equilíbrio. Não, é que ele está me interrompendo, pô. Deixa eu falar. Pois o negócio não, é o seguinte, nós temos que ter pontos de equilíbrio, nós temos que equilibrar. Por exemplo, igual a Amartya Sen coloca, grande banqueiro, grande vencedor do Prêmio Nobel de Economia, criador do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, o qual o partido do senhor, o PT, defende. E eu também defendo, politicamente sendo de centro. Então vamos lá, vamos colocar aqui para o senhor o seguinte, nós temos que repartir fortuna, sim, mas não é através de grandes impostos, é através de incentivar esse pessoal a fazer distribuição de renda gerando emprego. Não é fazer igual o BNDES está fazendo. Vamos supor, vou pegar o senhor. Olha o BNDES está fazendo hoje, o BNDES do Lula faz. E eu vou dar um dado para o senhor que está envolvendo no meu doutorado, que eu já fiz essa pesquisa já para o senhor. Vou mostrar para o senhor quanto que o governo Lula e o ex-governador Marconi Perillo distribuiu aqui no estado de Goiás em bilhões de reais, através do BNDES, para grandes grupos que envolvem aí o setor sul-cocoleiro. Mais de 8 bilhões. Então, distribuiu o BNDES dinheiro a rodo aí para grandes fortunas. Qual o significado disso? Por que Lula distribui dinheiro para o grupo JBS igual está distribuindo? Qual o significado disso? Vamos pensar, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, é para o povo, é para o pobre, é para o microempreendedor. É para as pessoas mais simples, mais humildes, poder ir lá pegar 20 mil, 30 mil reais com juros baixíssimos. Ok, igual professor. é feito na Índia. Eu quero só fazer uma Segue o correção modelo rápida, Amartya 30 Sen. segundos, Rafael. Só fazer uma correção da confusão que o Clécio criou aí. Primeiro, ele disse que é contra impostos. Depois disse que tem que ter imposto para questões básicas, saúde, educação e segurança. Não disse que eu sou aí depois contra impostos, disse que eu sou contra altos e quem vai impostos. pagar a Previdência? Ele disse Não, tem que ter aí, ó, imposto. tem Quem vai que pagar ter salário altos de servidor? impostos, Tem que não. ter imposto. Não aí coloque falou sobre palavras grandes- na minha boca. Falou Não sobre coloque grandes palavras na minha fortunas. boca. Grandes fortunas, ele falou o quê? Não tem que taxar, mas tem que fazer com que a grande fortuna distribua a renda. Ou gerando seja, emprego, é uma confusão trabalho. de raciocínio que não tem a menor lógica. O presidente Lula está certíssimo. As pessoas que quiserem vai nessa. doar seu patrimônio para questões filantrópicas, instituições, laboratórios, faculdades, é uma opção. E isso é muito legal, gente. O senhor doaria? O senhor Eu- doaria? Não há dúvida, eu dou em vida, Rafael. Eu dou coisas você tá em falando que vida. tá doando em vida, Toda ó. semana no meu centro espírita, a gente procura fazer os trabalhos sociais e dou sim. E olha que eu tenho 4 filhos. Mas aí não é da pro vida governo, que- é pra instituição Dou religiosa. Sempre, mas ele disse a mesma coisa para uma universidade federal, meu Deus do céu. Não, mas agora, as pessoas veja não só. ouvem e querem É, falar não, sobre mas- o que não, não, presta mas veja atenção. só, agora ele já tá direcionando a doação. O Raduan Nassar doou parte da fazenda dele gente, já para a tá- construção de uma universidade. Acho que no Rio Mas como em que Santa fica o Catarina. povo brasileiro? É isso, isso é fantástico. Por que eu tenho que ter um fantástico. Estado para me obrigar a fazer isso? A questão aqui Não tá é aqui, obrigar, ó. cara. Ele não doou, ele ué. não doou obrigado, ele doou porque ele quis. É Como dele. ele doou porque ele quis, ele não Pega teve o seu opção. carro Se e ele doa não, se ele não lá teve opção, pra alguma coisa. se ele não doa, ele tinha que pagar um imposto. Se ele não teve doar e opção. morrer, vai isso pagar não imposto, é é ele, tá normal. vendo? Viu? Aí, ó, morreu, Mas isso é a chegou lei. onde eu queria falar. Em vez-
isso é a lei. É muito mais legal você, em vida, poder destinar um patrimônio que, em tese, vai para o Estado para uma coisa que você quer. É uma chantagem. Isso é uma chantagem. Que chantagem? É chantagem. É chantagem. Como que ficaria o povo brasileiro? Isso é chantagem. Que contra-doação? Você está tampando o sol com a peneira. Isso é imposto. Isso é imposto. Vocês estão transformando dois conceitos totalmente diferentes. Doar uma coisa minha é e imposto. Totalmente diferentes. Não, doação é uma coisa, imposto é outra. O próprio nome diz é imposto. Se eu não fizer, eu sou punido. Gente, o princípio é esse. Como que ficaria... O senhor é que está tentando iludir o nosso telespectador. O senhor como é que está tentando ficaria iludir. o coração do povo brasileiro, né? Que muitas vezes é muito solidário, né? Quer doar algo, mas dizendo o seguinte, olhando, não estou falando do Lula, não estou falando do Bolsonaro, mas praticamente para todos os presidentes da República, e se deparam com a seguinte situação, nossa, diária para Londres, R$70 mil para passar uma noite. Vou doar para o governo gastar dessa forma? Relógio? Avião, luxo, comitiva, relógio, no Congresso Nacional. Almoço, janta, almoço, janta por conta, vale terno, vale passagem. Será que o povo quer doar que dura 7 dias? Com essa finalidade? Será que o povo vai tirar da família para doar para governos que muitas vezes não cumprem o seu papel? Esse é o questionamento. Mas olha só, depois de anunciar um congelamento de despesas de 15 bilhões na última semana, o governo federal piorou a projeção de déficit para este ano. Agora a estimativa é que as contas públicas vão fechar no vermelho, em 28,8 bilhões. No piso da banda, né, que é intervalo de tolerância, já que o centro da meta é déficit zero. Isso porque a meta tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB, para cima e para baixo. O déficit de 28,8 bilhões, portanto, é o limite inferior para o cumprimento da meta. Professor Clécio Filho, o governo Lula está gastando muito ou não? Claro, é óbvio. Ele está gastando muito. Ele está usando uma desculpa de que precisa reduzir isso daí. Ele está usando um subterfúgio, digamos assim, histórico, político ao mesmo tempo, para dizer, olha, nós vamos crescer ano que vem, nós vamos melhorar, isso tudo é para melhorar. História da carochinha, continuo dizendo, hipocrisia pura, porque os números estão aí, não mentem. Pega o relatório do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que está há 15 dias aqui, que inclusive a própria TBC aqui, através da TV Cultura, lançou. Depois eu vi a reportagem da TV Cultura, achei muito interessante. Parabéns aí pro pessoal nesse sentido. O Brasil não está crescendo como deveria crescer e como o mundo está crescendo. O relatório do FMI mostra isso, o Fundo Monetário Internacional. Podem pegar isso daí, a reportagem daqui, ó, da TBC e da TV Cultura, mais ou menos uns 15 dias mostrando o relatório do FMI. O Brasil não cresce. O Brasil tem uma projeção para o ano que vem de alta de inflação. Vai no supermercado, vai na feira, vai no posto de gasolina. Por exemplo, eu adoro ir na feira. Vamos na feira ver o preço do queijo. Preço do queijo, preço da cenoura, não é? A nossa cesta básica, por exemplo. Mas vamos pegar o preço do queijo. 2 anos atrás, preço do queijo de 25 a 28 reais. O queijo fresco temperado, 28 reais. Olha aí que interessante, né? 28 reais. Agora, este ano, vai na feira e olha o preço do queijo. De queijo, então. Oh, rapaz, eu sou filho de mineiro, né? Meu pai é mineiro. Um grande abraço, meu querido pai, amado pai, nesse sentido aí. Filho de mineiro é mineiro, não adianta. Olha lá, o que acontece, né? O que acontece? O preço do queijo, 28 reais. O queijinho temperado, há 2 anos atrás. Hoje, o queijo temperado da feira, 38. O que é isso? Faz uma matemática básica. Você está magoado, então, por causa disso. Mas nós muito chateados também. O preço da gasolina e o preço do queijo. Então. Continuo comprando o queijo, mas agora só a metade dele, né? Porque a questão é o seguinte, se você observar, é um terço do valor do queijo está aumentado. Veja só, se você observar, aumentou 10 reais em 2 anos. Começa a pensar, preço de cenoura, preço de batata, preço do arroz, preço do feijão. Nós estamos com inflação que está batendo 10%. Mas o Lula prometeu facilitar a vida dos pobres. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Como diz o próprio Bolsonaro, só para cutucar aqui o nosso advogado um pouquinho, o Bolsonaro disse que o Lula sabe mentir faz muito tempo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a declaração do ex-presidente. Pois não. Primeiro eu quero fazer uma correção histórica. Vai ter esse assunto, eu vou falar várias mentiras do Bolsonaro. Primeiro eu quero fazer uma correção histórica, Rafael, uma fala sua, desculpa. Mas, Rafael, mais uma vez diz, se você, cidadão, quiser doar o seu dinheiro para o governo que gasta 70
dólares numa diária e tal. 70 mil reais numa 70 mil reais numa diária e tal. Eu vou repetir. A doação não é para o governo. O presidente Lula estava num evento, se não me engano, Santa Catarina, Gui, onde um fazendeiro doou um terreno para construir uma universidade. Então não é para o governo a doação, para vamos falar sem malabarismo, até porque a gente pode repetir a fala do Lula. O que o Lula disse? Em países em que o imposto é muito alto, existe um instrumento, pelo que eu entendi, tá? Existe um instrumento em outros países que ao invés de você pagar esse imposto, você faz a doação e isso é descontado na herança. Isso incentiva as pessoas a doarem. É isso ou não? Não é bem isso. Isso é chantagem, então, isso é não, chantagem. por gentileza, produção, vamos colocar a fala do Lula de novo. Chantagem. E você em casa, que é suficientemente inteligente, você tira as próprias conclusões para a gente não desinformar. A gente está aqui para informar, né? E não induzir você a rigorosamente nada. Guia Zambuja tem a opinião dele, o Clécio Filho tem, e eu também, como jornalista, tenho direito a dar a minha opinião e deixo claro que é uma opinião. Vamos acompanhar, então, novamente o que o Lula disse a respeito dessa questão das heranças. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Eu quero, é o seguinte, fiquem à vontade, eu vou dar 30 segundos. Como que o senhor interpretou a fala do Lula? O que da ele quis forma dizer? Que nós aqui em off conversamos agora, ficou claro que ele está dizendo que em países como, por exemplo, os Estados Unidos, que o imposto de transmissão é 40%, que é caro. Isso é o problema dos Estados Unidos. Na Inglaterra, Estados Unidos é 40%, as pessoas França é preferem 60% doar. E a Alemanha é 50% até. No Brasil é de 1 a 8%. Isso faz com que as pessoas queiram em vida doar o seu patrimônio justamente para não pagar o imposto de transmissão. Então ela doa por uma coisa que ela quer, ajudar uma instituição que ela quer. E é por isso que eu disse, Rafael, que quando o Rafael disse que é para doar para o governo, não é bem isso. Desculpa, mas a fala está equivocada. O presidente também. Lula falou corretíssimo. Aí o presidente Lula misturou, dizendo que pode reverter para uma universidade, por exemplo. Não, ele parabenizou o Raduan Nassar por estar doando parte da fazenda dele para a Universidade Federal de Santa Catarina. É só isso. Não, tudo bem. Entende? Mas tudo bem, beleza. porque eu estou insistindo, porque estão enviesando a fala do presidente Lula e não é possível que isso aconteça. Agora, eu quero falar, obrigado. Mas o povo fica com medo. Deixa eu falar. O povo fica com medo, mas de mais imposto. Mas não é o caso. Porque aí é o seguinte, eu vou passar para o professor Clécio rapidinho, mas tem um detalhe também. O Haddad, em várias oportunidades, ele já falou. O Lula já falou que muitas vezes a pessoa não precisa de muito para sobreviver e que o restante deveria ser doado. Então, existe uma política da esquerda mesmo de usurpar boa parte da herança do povo. Isso é fato. Isso aqui eu mostro vários depoimentos nesse sentido, tanto do Lula quanto do Haddad. Excelente. Meus 30 segundos por direito. Veja só, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para o Rafael. A melhor definição que eu já vi é do jurista Dr. Vinícius Maciel, que frequenta essa bancada aqui. Parabéns para ele. Imposto, senhoras e senhores, é imposto. Eu não tenho que dar opinião se eu aceito ou não. Ele deixou claro, Lula, lá o imposto é caro. Está na fala dele, não está na minha não. O senhor não pode me retrucar e dizer que eu estou mentindo, está na fala dele. O imposto é caro. É 40%, é caro, por isso que dou em vida. Ou seja, qual que é o papel de qualquer governo, segundo ele nitidamente aí? Criar impostos caros para motivar, incentivar, usurpar, roubar, que seja. O cidadão, a cidadã que está trabalhando, está produzindo e a hora que, pá, infelizmente, falece, tem que ir lá e dizer para a família assim, olha, faz uma doação para Ciclano ou para Beltrano, porque senão 40% vai para a mão do poder público. Professor, isso é fundamental. Essa já é uma ideia do governo.
Chantagem. Aumentar e criar o imposto da herança, ou não, professor? Como taxar grandes fortunas? A questão aqui se coloca é só outra. O governo que o quer taxar a Lula herança. disse o seguinte... É notícia. Mas... Quer taxar? Mas e grandes fortunas também tem que taxar. Tudo bem, grandes mas fortunas então, também. então não dá o para Estado divergir. vive, gente, de dinheiro que são passados, recolhidos a título de impostos para bancar a estrutura governamental. Ô, João, o nosso país é assim que existe. Faz um favor para mim. Agora, eu fiquei feliz da gente ter ouvido Faz um favor para mim. a frase de novo e Não vai dar compreendido tempo, que o Lula está dizendo não vai dar isso. tempo de colocar na tela. Fecha aqui para mim, por favor. Haddad defende imposto sobre herança. Vamos acompanhar a fala aqui, do meu celular mesmo. Porque é muito difícil você trabalhar questões delicadas como essa no plano doméstico. É quase impossível. Né? A tributação das big techs, né, dos marketplaces, só foi possível porque houve uma cooperação internacional. Se algum país imaginar que vai resolver esse tipo de injustiça sozinho, ele vai acabar sendo prejudicado por uma espécie de guerra fiscal que existe entre os Estados nacionais. E o objetivo desses pilares é não permitir uma guerra fiscal internacional, que afeta os países domesticamente. No Brasil, nós temos o caso de pessoas que detinham bilhões de dólares em riqueza e que sequer tiveram um inventário aberto por ocasião do seu falecimento, porque já tinham feito todo o planejamento tributário para escapar de um dos mais baixos alíquotas de imposto sobre herança, que é a brasileira. O Brasil tem uma baixíssima alíquota de imposto sobre herança, e nem essa baixa alíquota é recolhida pelos super ricos, porque há formas e formas de evadir. Então, quando você chegar a esse plano em que uma pessoa que tem 2 apartamentos para legar para 2... Ok. É interessante que eu queria ver o restante, para ser sincero. Porque, veja, é a questão que eu estou te falando com relação a tributar pessoas que são simples, que são humildes. E o senhor está fugindo desse debate. Veja só o tanto que isso aqui é interessante. Como é que uma pessoa que ganha 200 mil reais vai pagar 40%? Como é que uma pessoa que ganha 100 mil reais tem ali 100 mil reais para sobreviver? Gente, isso é sobrevivência. Nós estamos falando em 40 mil reais para a mão do governo. E sem contar com tudo isso aí que você comentou anteriormente, Rafael. Nós temos que parar de pensar, senhoras e senhores, que tributar, imposto, taxar, colocar o governo em cima do cidadão, da cidadã, daquele que produz. Nós vamos fazer justiça. Nós vamos fazer justiça dando para essas pessoas liberdade para produzir. O ministro da Economia defende a taxação maior no que diz respeito à herança. Isso fala... é óbvio, isso é óbvio. A melhor coisa que o Rafael poderia ter feito hoje é colocar a fala aqui do nosso ministro Haddad. Vocês viram bem que se refere às grandes fortunas, homens que têm bilhões e bilhões de dólares. O que eles fazem com os grandes advogados técnicos nisso? Eles fazem uma coisa que a gente chama de bloqueio patrimonial. Criam empresas, esses dinheiros vão para essas empresas e no final você só tem você só tem cotas de participação, diluindo todos os bilhões de dólares dentro dessas cotas de participação, o cara não paga imposto. É isso, são as grandes fortunas. Quem tem muito dinheiro evade do imposto. Essa é a grande questão. É óbvio que ninguém vai taxar e tributar de forma igualitária as pessoas mais pobres, como todos nós. A gente, inclusive, somos defendidos pelo governo do PT e do presidente Lula. Opa! Ele sempre disse que o pobre tem que ser colocado no orçamento. E nós sempre estivemos historicamente fora do orçamento. Então, gente, tá claríssima a fala. Mentindo. Tanto a fala do Haddad Pega quanto as alíquotas da Receita a fala Federal do presidente aí, Lula as são pessoas claríssimas, que ganham de que a questão é, se você tiver a vontade de doar para um instituto filantrópico, alguma coisa dessa natureza, vai partir de você e não imposto pelo Estado, vamos e esse dinheiro vai ser reinvestido em Vamos na minha profissão, professor. Vamos lá falar para da minha mentira profissão, professor, para o senhor. Vou falar dos meus contra-cheques que eu já vivi aí, sou professor há mais de 25 anos. Vou mostrar para o senhor nitidamente, eu como professor, já fiz vários cálculos nesse sentido, já mostrei para meus alunos em sala de aula, peguei meu contra-cheque e mostrei para eles. Direitinho, quanto que o governo federal, entre FGTS, por exemplo, e também imposto de renda, por exemplo, e também com relação a imposto voltado para... Profissão nobríssima, profissão nobríssima. O FGTS é 3 seu. pontos. Não, é isso, mas vamos lá. Eu quero mostrar pro senhor FGTS como não é é imposto, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas pega. Gente... Pegou o que é meu. Gente... Pegou o que é meu, não é imposto? Pegou o que é meu, FGTS não é imposto. Tá o dia que você for demitido, você vai resgatar. Para. Professor, Fake
fake news. Não, que fake news, professor? Tá FGTS lá, vai lá não e é pega. imposto, pelo amor Mas de vai lá e Deus. pega o que é meu. É um desconto que depois vai ser Meu Deus. revertido para Tá a bom, para a com pessoa. juro, presta atenção. Olha Nossa as ciladas Isso ele ensinou em bancárias. sala Mas é de obrigatório, aula. É né? ensino matemática. Em pro senhor sala de básico. aula Então eu vou ele ensinar falou isso, olha o matemática nível. básica pro senhor. Vou ensinar matemática básica pro senhor. Talvez o senhor tenha fugido dessa aula. Presta atenção. Numa coisa básica, então, um professor hoje, o que ele arrecada, quase 1/3 do que ele arrecada, vai para as mãos do governo, seja federal, estadual ou municipal. Sem falar os preços que eu coloco de deslocamento para minha sobrevivência, de alimentação e tudo mais. Do meu salário puro, meu amigo, sobra no máximo 20%. Isso seja em qualquer lugar do país, do Brasil. Então, o que você tem em impostos para classes trabalhadoras que ficam aí bajulando um governo que fica fazendo promessas e que nunca cumpriu. É disso que eu estou falando para o senhor. Por que nós não vamos mudar o sistema do FGTS? Que ao invés de ter FGTS, que é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o governo vira para mim e fala assim, não, esse dinheiro é seu. Pronto, você produziu, você trabalhou, esse dinheiro é seu. Vai lá no empresário, negocia com ele, é um dinheiro seu. Você tem liberdade para fazer esses acertos. A mesma coisa o imposto de renda, por exemplo. Ah, que coisa linda, eu vou ter restituição do imposto de renda. Que maravilha! Que coisa boa, o governo está me dando este presente. Está nada, porque ele pegou de você o dobro ou o triplo. Ou seja, se você parar para observar, tudo aquilo que você produz na sua vida, meu caro amigo, você vai pagar para o governo de 60% a 70%. Aí depois que você morre, você ainda tem que dar mais 40%. Vamos fazer uma matemática básica? 70 com 40, 110. Morreu, você está devendo 10% do túmulo. Caráter tributário. Se o Clécio pegar bem lá o contra-cheque dele, o rolite, ele vai ver que ele recolhe ou INSS, ou a previdência privada, ou a previdência estadual, ou municipal, que fosse, se for o município tem uma previdência própria, regime previdenciário municipal, ele recolhe o FGTS, que não é caráter tributário, é um dinheiro dele, que vai estar lá depositado. Mas tá na minha conta? Ele Qual pode conta pegar. Minha que tá na conta do você governo. não, é sua conta do FGTS. Pega no seu aplicativo aí. Pega o seu aplicativo. Vamos mentira que o senhor tá falando. Se eu quiser, não, presta atenção. Se eu quiser movimentar, se ele quiser sacar o FGTS, eu faço o saque aniversário de salário. Faço saque se ele quiser sacar no saque aniversário, ele pode sacar também. Então o FGTS é um dinheiro sistema dele. Bancário está no meio do seu governo. E vai ter também o imposto de renda. É só isso. Então, gente, tributos é normal no mundo inteiro. É uma pena que hoje a gente tem perdido tanto tempo com esse assunto, que eu queria falar das mentiras do Bolsonaro, falta um minuto para acabar o programa. Então, tanta mentira. Pode falar, o senhor tem licença poética. É tanta mentira que um minuto não dá. Não é opinião. Entendeu, gente? É realmente uma pena. Clécio, eu sinto muito, Clécio, mas, pô, não, minha opinião. FGTS de quem vive isso? De quem vive isso? Deus me livre. Quantas vezes eu tive que bater na porta da Caixa Econômica Federal e falar assim, libera meu FGTS, tomei um não na cara? Quantas vezes o professor fez isso? Pergunta para ele, professores. Na prática seria o seguinte, olha, você que é professor, você que é coletor de lixo, você que é empresário, você que é servidor, você que é funcionário, é o seguinte, você não tem capacidade de administrar essa parte do seu dinheiro. Então, eu, Estado, eu vou reter para você receber esse dinheiro na hora certa. É isso, não é? Exatamente. Quem paga, né? Quem contribui, quem faz essa poupança forçada, não tem o direito de tirar no dia que ele quiser. Pô, no dia que ele precisar. Esse é o detalhe, o dia que ele precisar. O dia que ele precisar, não é emergência, não é talvez ele não emergência. Vai lá na Caixa o Fundo de Garantia, procura saber para você ver. 7 dias no mínimo. O Fundo de Garantia Tempo de Serviço você morre no hospital. É uma situação histórica no Brasil. Ela existe justamente para proteger você, trabalhador, quando ele é emitido sem justa causa, por exemplo. Se você não consegue, por exemplo, um auxílio por desemprego, você tem esse dinheiro da FGTS. Deveria ser opcional, concordo ou não? Então, você hoje tem diversas formas. Você pode sacar o seu FGTS, por exemplo, para comprar um apartamento. Você pode sacar o seu FGTS em diversas circunstâncias hoje previstas em lei. Tem um tempo burocrático? Tem, mas é um dinheiro que está à sua disposição e dentro das normas legais, você pode sim ter acesso a esse dinheiro, inclusive no saque aniversário, como foi bem dito. Não tem caráter tributário. Esse o saque aniversário não tem caráter tributário. Para comprar apartamento, por um monte de não é um tributo. Não é um tributo, tem uma índole social o FGTS. Mas é o Estado chamando muita gente de ignorante, que não tem capacidade para administrar o próprio dinheiro. Minha opinião. Acabou o programa, mas foi bom pra caramba, hein? Obrigado, Bia Zambujo. Eu que agradeço. É uma pena que você restringiu a isso. Porque eu queria falar das mentiras do Bolsonaro. Culpa de vocês falam demais. Mas tenho certeza, Rafael, vai me convidar mais uma vez para contar as várias mentiras do Jair Bolsonaro. Obrigado, Clécio. Obrigado pela paciência. Obrigado, Rafael.
Rafael. Muito obrigado a você, telespectador, que Obrigado, nos acompanha até Clécio. agora. Rapidamente, mandar um abraço pro Edson Lemos, lá de Sergipe, que no programa passado mandou um oi para nós pelo Instagram. Edson, grande abraço, Sergipe, Edson Lemos. Fica aí um abraço, professor Os Clécio, do senhores então programa. topam o teste de conhecimento, Tranquilo, que é ao claro, vivo. tranquilo. Uma honra estar aqui Muito com bem. vocês. E quem perder, eu posso colocar o narizinho de palhaço. Ah, acho que não, É só né? um narizinho, um minutinho Qual time o só. senhor Você vai Qual ficar time só o um senhor minutinho. Você vai ficar com ele o tempo Não, todo. qual time o senhor torce? Qual time o senhor torce? Qual é o seu teste time- de quê? Teste de conhecimento. Mas sobre qual matéria? 20 testes de conhecimentos gerais. Aham. 20 assuntos gerais, que vai ser escolhido pela produção. Vai ter uma urna, cada um vai responder 10. Vocês vão pegar na hora o papelzinho e vocês vão responder. Beleza, mas não vai ter show. uma de novela da Globo, Não, essas coisas? essa eu tô urna fora. vai Acho que ser não. editada por Eu também amostragem. acho que isso também não é 54% conhecimento. Eu quero... Vai colocar o nariz de palhaço? Nunca. Vamos fazer o desafio. Eu não, o desafio aqui é de vamos trocar fazer as nariz de camisas palhaço é de coisa de time. O bolsonarista. senhor torce para que time de futebol? Eu sou Pode ser. flamenguista. Eu sou vascaíno, então pronto. O senhor usa a camisa do Vasco, eu uso a do Ele Flamengo. tá- Meu Deus do céu, Pode tô ser? lascado. Clécio tá em mais Pode uma ser. desvantagem. Ele é vascaíno, você acredita? Não, Clécio, Vila Nova, eu sou Clécio. da pobreza. O que mesmo. que leva um Bom, cara a ser orgulho. vascaíno? Zambujo, eu sou queria entender. flamenguista, Zambujo. Ai, ó, Eu sou viu? flamenguista. Entraram em acordo. Flamenguista Valeu, gente. de esquerda, Fica hein? com Deus, um grande abraço. Diga não, ó.